toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, quando ler os mandamentos dados por Cristo e seus apóstolos, pergunte-se: vivo de acordo com essas regras ou vivo de maneira contrária a elas? Quando ler histórias na Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando ler como Deus reprovou o pecado de outros e executou julgamento por seus pecados, questione se você merece punição semelhante. Quando ler os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária aos exemplos. Quando ler sobre como Deus louvou e recompensou o seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunte se você merece a mesma bênção. Faça uso da palavra como um espelho pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo e seja um praticante da palavra, como diz Tiago 1, 23 e 25. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica contra o pecado, a maioria está ocupada pensando em como os outros falham em estar à altura da pregação, à altura da palavra de Deus. Podem ouvir centenas de coisas em sermões que se aplicam adequadamente a eles, mas nunca pensam que o pregador está falando lhes diz respeito. A mente deles está fixa em outras pessoas para quem a mensagem parece se encaixar, mas eles nunca julgam necessitar dessa pregação. Em segundo lugar, se você faz coisas que geralmente são evitadas por pessoas perspicazes e maduras, tenha um cuidado especial em questionar-se se tais atos poderiam ser pecaminosos. Talvez você tenha argumentado consigo mesmo que tal ou tal prática é lícita, você não vê mal algum nela. Porém, se a coisa é geralmente condenada por pessoas piedosas, com certeza isso parece suspeito. Será prudente de sua parte considerar conscientemente se isso desagrada a Deus. Se uma prática não é aprovada por aqueles que, em tais casos, em geral, provavelmente são mais corretos, você deveria considerar com maior cuidado se a coisa em questão é lícita ou ilícita. Em terceiro lugar, pergunte a si mesmo se no seu leito de morte terá lembranças agradáveis em relação à maneira que você viveu. Pessoas saudáveis frequentemente aceitam o que não se aventurariam a fazer se pensassem que logo estariam perante o Senhor. Pensam na morte como algo distante. E assim, acham muito mais fácil tranquilizar a consciência sobre o que estão fazendo no presente. Porém, se pensassem que poderiam morrer logo, não achariam tão confortável contemplar o Senhor com tais atos. A consciência não é facilmente cegada e silenciada quando o fim da vida parece iminente. Solenemente pergunte a si mesmo e veja se está fazendo algo agora que pode trazer problemas quando você estiver no leito de morte. Pense nos seus caminhos e examine-se a si mesmo com a expectativa sensata de logo partir deste mundo para a eternidade. E pense com sinceridade para julgar imparcialmente as coisas com as quais você terá prazer no seu leito de morte, bem como as que você vai desaprovar e desejar abandonar se estiver morrendo. Em quarto lugar, considere o que os outros podem dizer sobre você. Embora as pessoas estejam cegas quanto às suas próprias faltas, facilmente descobrem os erros dos outros e consideram-se aptas o suficiente para falar deles. Algumas vezes, as pessoas vivem de maneiras que absolutamente não são adequadas, porém, estão cegas para si mesmas. Não veem seus próprios fracassos, embora os erros dos outros lhes sejam perfeitamente claros e evidentes. Elas mesmas não veem suas falhas, quanto às dos outros, não podem fechar os olhos ou evitar ver em que falharam. Alguns, por exemplo, são inconscientemente muito orgulhosos, mas o problema parece notório aos outros. Alguns são muito mundanos, ainda que não sejam conscientes disso. Alguns são maliciosos e invejosos. Os outros veem isso, e para eles, lhes parecem verdadeiramente dignos de ódio. Porém, aqueles que têm esses problemas não refletem sobre eles. Não há verdade no seu coração e nem nos seus olhos em tais casos. Assim devemos ouvir o que os outros dizem de nós.
observar sobre o que eles nos acusam, atentar para que erro encontram em nós e com diligência verificar se há algum fundamento nisso. Se outros nos acusam de orgulhosos, mundanos, maus ou maliciosos, ou nos acusam de qualquer outra condição ou prática maldosa, deveríamos honestamente nos questionar se isso é verdade. A acusação pode nos parecer completamente infundada e podemos pensar que os motivos ou o espírito do acusador está errado. Porém, a pessoa perspicaz verá isso como uma ocasião para um autoexame. Deveríamos especialmente ouvir o que os nossos amigos dizem para nós e sobre nós. É imprudente, bem como não cristão, tomar isso como ofensa e se ressentir quando os outros apontam nossas falhas. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, diz Provérbios 27:6. Deveríamos nos alegrar que nossas máculas foram identificadas, mas também deveríamos atentar para as coisas sobre as quais os nossos inimigos nos acusam. Se eles nos difamam e nos insultam descaradamente, até mesmo com uma atitude incorreta, deveríamos considerar isso como um motivo para uma reflexão no íntimo e nos perguntar se há alguma verdade no que está sendo dito. Mesmo se o que for dito é revelado de modo reprovável e injurioso, ainda pode ser que haja alguma verdade nisso. Quando as pessoas criticam outras, mesmo se seus motivos forem errados, provavelmente têm como alvo verdadeiros erros. Na verdade, nossos inimigos provavelmente nos atacam onde somos mais fracos e mais defeituosos, e onde demos mais abertura para a crítica. Tendem a nos atacar onde menos podemos nos defender. Aqueles que nos insultam, embora o façam com um espírito e modos não cristãos, geralmente identificarão as genuínas áreas onde mais podemos ser achados culpados. Assim, quando ouvirmos outros falando de nós nas nossas costas, não importa o espírito de crítica, a resposta certa é a autorreflexão e uma avaliação quanto à verdade da culpa em relação aos erros de que nos acusam. Com certeza, essa resposta é mais piedosa do que ficar furioso, revidar ou desprezá-los por terem falado maldosamente. Desse modo, talvez, tiremos o bem do mal. E esta é a maneira mais certa de derrotar o plano de nossos inimigos, que nos injuriam e caluniam. Eles fazem isso com a motivação errada, querendo nos injuriar, mas desta maneira converteremos isso em nosso próprio favor. Em quinto lugar, quando vir os erros dos outros, verifique se você tem as mesmas deficiências. Muitos estão prontos para falar dos erros dos outros, apesar de terem as mesmas falhas. Nada é mais comum para os orgulhosos do que acusar o orgulho de alguém. Semelhantemente, é comum para o desonesto reclamar de ter sido enganado por outra pessoa. As características ruins e os maus hábitos dos outros parecem muito mais odiosos nos outros do que em nós mesmos. Facilmente podemos ver quão desprezíveis é este ou aquele pecado em outra pessoa. Vemos muito prontamente nos outros como o orgulho é detestável, ou quão má a malícia pode ser, ou quão pernicioso é o erro dos outros. Mas embora vejamos facilmente muitas imperfeições nos outros, quando olhamos para nós mesmos, essas coisas ficam obscurecidas por um espelho de ilusão. Entretanto, quando você vê o erro dos outros, quando percebe quão impróprios são os atos de alguém, que atitudes rudes eles mostram, ou quão inadequado seu comportamento é, quando ouve outros falarem sobre isso, ou quando vê erros no tratamento deles em relação a você, reflita. Avalie se não há algum erro semelhante na sua conduta ou atitude. Perceba que essas coisas são tão inconvenientes e ofensivas em você como são nos outros. O orgulho, o espírito arrogante e os maneirismos são tão odiosos em você como são no seu vizinho. Seu espírito malicioso e vingativo em relação ao seu vizinho é tão desprezível quanto o dele em relação a você. É exatamente tão pecaminoso o seu erro ou o dolo do seu vizinho quanto isso é para ele em relação a você. É tão indelicado e destrutivo você falar dos outros pelas costas quanto os outros fazerem o mesmo em relação a você. E em sexto lugar, avalie como os outros são cegos em relação aos próprios pecados e pergunte a si mesmo se você sofre do mesmo tipo de cegueira.
Você sabe que as pessoas são cegas pelas próprias paixões. Os mesmos apetites e paixões carnais da mente já o cegaram? Veja como os outros estão cegos pelo mundanismo. Questione se sua ligação com este mundo pode estar lhe cegando de tal forma que o leve a justificar coisas na sua vida que não estão certas. Você é tão propenso à cegueira por causa dos desejos pecaminosos quanto os outros. Você tem o mesmo coração enganoso e desesperadamente corrupto. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, diz Provérbios 27:19. Sonde sua consciência buscando os pecados secretos. Examine os segredos do seu coração. Você negligencia algum dever que somente você e Deus conhecem? Você aceita alguma prática secreta que ofende os olhos de Deus, que tudo vêem? Examine-se a si mesmo em relação às responsabilidades básicas. Leitura da Bíblia, meditação, oração secreta. Você cumpre totalmente todos esses deveres? Se sim, você os cumpre de uma maneira irregular ou desatenta? Como é o seu comportamento quando está escondido dos olhos do mundo? Quando você não tem limites além da sua própria consciência? O que ela lhe diz? Mencionarei duas questões em particular. Primeiro, pergunte a si mesmo se negligencia a leitura bíblica. Certamente a Bíblia foi escrita para ser lida, não somente por ministros e pastores, mas também pelas pessoas. Não é suficiente ler a Bíblia uma vez ou somente em ocasiões especiais. As Escrituras nos foram dadas para estarem conosco continuamente, para atuarem como regra da vida. Assim como o artesão precisa da medida padrão e o cego do seu guia, assim como aquele que caminha na escuridão carrega uma luz, assim a Bíblia deve ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo 119, 105. Josué 1,8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deuteronômio 6, 6 e 9 ordenou aos israelitas: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Da mesma maneira, Cristo nos ordenou a buscar as Escrituras, como está em João 5,39. São estas as minas que temos que cavar, a fim de alcançarmos os tesouros escondidos. Você negligencia este dever? Em segundo lugar, pergunte a si mesmo se secretamente você está entretendo alguma paixão sensual. Há muitas maneiras e muitos graus de agradar a nossa concupiscência carnal, mas cada um deles está provocando a um Deus que é santo. Você até mesmo se reprime de um prazer indecente, mas de vez em quando, de algum modo, você gratifica suas paixões e se permite testar a doçura de um prazer ilícito? Você percebe que ofende a Deus até mesmo quando faz isso apenas em pensamento e imaginação? Você é culpado desse pecado? Agora olhe para o perigo do pecado não abandonado. As instruções para você autoexaminar-se quanto a algum pecado do qual você não esteja ciente já foram dadas. Como estão as coisas na sua vida? Você acha que está vivendo em algum caminho mau? Não estou perguntando se você está livre do pecado. Isso não é o esperado, pois não há quem não peque, como diz 1 Reis 8,46. Mas há algum tipo de pecado incorporado a seu estilo de vida e prática? Sem dúvida, alguns estão limpos nessa questão, alguns irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos, diz Salmo 119, de 1 a 3. Permita que sua consciência responda sobre como você vê sua própria vida. Você pratica algum pecado pela força do hábito? Você se deu permissão para isso? Se esse for o caso, considere o seguinte: em primeiro lugar, se você tem procurado a salvação e ainda não a encontrou, a razão disso pode ser algum tipo de pecado em sua vida. Talvez tenha se perguntado qual é o problema que o deixa tão preocupado em relação à sua salvação, quando diligentemente você a tem buscado e ainda não teve retorno.
Muitas vezes já implorou a Deus e Ele ainda não atentou para você. Outros recebem conforto, mas você ainda permanece em trevas. Mas isso não deve surpreender se você se agarrou a algum tipo de pecado por muito tempo. Não é isso uma razão suficiente para que todas as suas orações e todas as suas pretensões deixem de ser atendidas? Se você tem tentado reter seu pecado enquanto busca o Salvador, você não está buscando a salvação de maneira correta nem verdadeiramente. O caminho certo é abandonar sua perversidade. Se você tem algum membro corrupto e não o corta fora, corre o risco de ele o levar para o inferno, como diz Cristo em Mateus 5, 29 e 30. Em segundo lugar, se a graça parece estar definhando ao invés de florescer na sua alma, talvez a causa disso seja algum tipo de pecado. A maneira de crescer na graça é andar em obediência e ser muito determinado nisso. A graça vai florescer no coração de todo aquele que vive dessa maneira. Se você vive em algum caminho mau, ele será como uma doença incubada, sugando sua vitalidade. O pecado então o manterá pobre, fraco e desfalecido. Basta que um pecado seja praticado habitualmente para anular sua prosperidade espiritual e frear o crescimento e a força da graça em seu coração. Ele entristecerá o Espírito Santo, como diz Efésios 4:30. Ele impedirá a boa influência da palavra de Deus. O tempo que ele permanecer será como uma úlcera, que o mantém fraco e deficiente, embora você se alimente da melhor e mais proveitosa comida espiritual, ouvindo muitos sermões, bons sermões. Em terceiro lugar, se você caiu em grande pecado, talvez algum tipo de pecado na sua vida tenha sido a raiz fundamental do seu grande fracasso. Uma pessoa que não evita o pecado e não é meticulosamente obediente, não pode ser guardada dos grandes pecados. O pecado em que vive será sempre uma abertura, uma porta aberta pela qual Satanás encontrará a entrada. É como uma brecha na fortaleza por onde o inimigo pode entrar e encontrar seu caminho. Se você caiu num pecado terrível, talvez seja essa a razão. Ou se você permite algum tipo de pecado como um escape para a sua corrupção, ele será como uma brecha numa represa, que se abandonada, se abrirá sempre mais e mais, até que não seja mais possível contê-la. Em quarto lugar, se você vive em trevas espirituais, sem sentir a presença de Deus, a razão disso pode ser algum tipo de pecado. Se você lamenta não ter um pouco da doce comunhão com o Senhor, se sente que Deus o desertou, se Deus parece ter lhe escondido sua face e raramente lhe mostra evidências da sua glória e graça, ou se parece que você foi deixado tateando e vagueando no deserto, essa pode ser a razão. Talvez você clame a Deus frequentemente, talvez você passe noites em claro e dias tristes. Se está vivendo dessa maneira, é muito provável que essa seja a causa, a raiz dos seus desenganos, o seu Acã, o causador de problemas que ofende a Deus e traz tantas nuvens de trevas sobre sua alma. Você está entristecendo o Espírito Santo e por isso você não recebe o seu conforto. Cristo prometeu que se revelaria aos seus discípulos, mas com a condição de que eles guardassem os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Mas se você rotineiramente vive em desobediência aos seus mandamentos, não é de se admirar que ele não se manifeste a você. A maneira de receber o favor divino é andar perto dele. Em quinto lugar, se você duvida da sua salvação, talvez algum tipo de pecado na sua vida tenha levantado essas dúvidas. O melhor jeito de se ter a clara evidência de sua salvação é por meio de um andar junto a Deus. Isso, como já notamos, é também a maneira de se ter a graça florescente e florescendo na alma. E quanto mais graça vigorosa de Deus em nós, mais provável é que seja vista. Mas se você vive com algum tipo de pecado, não é de surpreender que isso diminua grandemente a sua certeza. Afinal de contas, isso subjuga o exercício da graça e esconde a luz da face de Deus. E pode acontecer de você nunca saber se é um verdadeiro cristão, até que tenha abandonado totalmente o pecado no qual vive. Em sexto lugar, se Deus o reprovou, talvez algum tipo de pecado em sua vida explique o motivo. Provavelmente,
a prática de um hábito pecaminoso ou o fato de tolerar um ato maldoso tenha sido a razão de ter recebido uma reprovação e um castigo doloroso. Às vezes, Deus é excessivamente severo no trato com seu povo pelos seus pecados neste mundo. Deus não permitiu que Moisés e Arão entrassem na terra prometida, porque o haviam desobedecido e pecado com seus lábios nas águas de Meribá. E como Deus foi terrível quando tratou com Davi, que aflição levou para a sua família. Um dos seus filhos violentou sua irmã, outro matou o irmão e depois de expulsar seu pai do trono, na vista de todo Israel, deflorou a concubina do seu pai perante todos. O seu fim foi terrível, machucou completamente o coração de seu pai, como diz 2 Samuel 18:33. Imediatamente depois aconteceu a rebelião de Seba, em 2 Samuel 20. No fim da vida, Davi viu seu outro filho usurpar o trono. Quão severamente Deus tratou Eli por ele ter vivido no pecado, não refreando seus filhos da maldade diante de Deus. Os 2 filhos foram mortos no mesmo dia e o próprio Eli morreu violentamente. A arca foi levada cativa, como diz 1 Samuel 4. A casa de Eli foi amaldiçoada para sempre. O próprio Deus jurou que a iniquidade da casa de Eli nunca seria expiada por meio de sacrifícios e ofertas, como está em 1 Samuel 3, 13 e 14. O sacerdócio foi tirado de Eli e transferido para outra linhagem. Nunca mais houve um sacerdote na família de Eli, como diz 2 Samuel 12, 31. O motivo das repreensões divinas que recebeu é algum tipo de pecado na sua vida? Na verdade, no tocante aos acontecimentos da providência, você não pode ser julgado pelos seus vizinhos, porém, com certeza, você deveria se perguntar se Deus está contendendo com você, como diz Jó 10, 2. Em 7º lugar, se a morte lhe causa medo, talvez seja porque você esteja vivendo em algum tipo de pecado. Quando pensa na morte, você se encolhe a esse pensamento? Quando tem uma doença, ou quando alguma coisa ameaça a sua vida, você sente medo? Os pensamentos de morte e a eternidade alarmam você, embora seja um cristão? Se você vive num caminho mau, provavelmente essa seja a razão de seus medos. O pecado deixa a sua cabeça sensual e mundana e, portanto, o impede de desfrutar de uma alegria celestial. O pecado diminui a graça e impede o desfrute das antecipações do conforto celestial que, de outra maneira, você desfrutaria. O pecado impede o sentimento da presença e do favor divinos. Sem isso, não é de se espantar que você não veja a morte diante de si, sem temor. E por último, não permaneça em qualquer tipo de pecado. Se ao ouvir essas palavras, você percebeu que vive em um tipo de pecado, considere que de agora em diante, se viver da mesma maneira, estará vivendo com um pecado conhecido. Se era ou não era conhecido no passado, você talvez tenha vivido assim inadvertidamente. Mas agora que é consciente dele, se continuar nele, seu pecado não será um pecado da ignorância, mas você se mostrará como um dos que vivem intencionalmente em caminhos de pecados conhecidos contra Deus. Amém. Amém.